Graça e paz. Primeiro eu gostaria de agradecer os irmãos que oraram pela nossa viagem à Bolívia. Foi o nosso terceiro congresso na Bolívia. Os outros dois nós tivemos alguns problemas de saúde, problema com altitude, e nesse também tivemos dificuldades com a palavra. Eu nunca tinha experimentado gagueira, mas eu fiquei gago, por causa da opressão. Mas Deus agiu com muita graça e como só Ele sabe fazer. E a irmã Sandra disse assim, agradeça a igreja pelas orações que eles estão lá no Paraguai vendo. Hoje eu não sei se estão lá, mas o pessoal do Paraguai vê pela internet as reuniões aqui da nossa igreja. Não só no Paraguai, na Bolívia, nos Estados Unidos, aqui no Brasil, temos muitos irmãos que estão plugados. E eles disseram, ouvimos o senhor pedir a oração para a viagem, agora agradeça porque Deus agiu. Ele sempre age. A gente tem esse ministério hoje com pastores, começou no Paraguai, passou para a Bolívia, para a Argentina, ainda temos esse ano com o Chile e depois o Uruguai, e tem crescido. Tem sido muito interessante porque é uma ênfase no sentido, o que você está pregando? Religião ou evangelho? Qual é a pauta da sua mensagem? É o evangelho de Jesus Cristo ou é a religião humanista? E a conclusão é que os testemunhos que têm chegado nós estamos perdidos e não sabemos onde nos perdemos. O presidente da ACIERA, que é a Organização de Pastores da Argentina, em lágrimas, ele perguntou assim, o que aconteceu com a igreja? O que aconteceu com a igreja? Eu só pude dizer, nós fomos capturados pelo sistema humanista que acabou nos prendendo, nos colocando dentro de uma jaula de força. E precisamos da graça de Deus para poder continuar nesse caminhar, olhar só para Jesus, só para Jesus. É muito fácil a gente se distrair. Eu li uma história que é muito interessante. Em 1974, no dia 9 de março de 74, o segundo tenente do exército japonês, eu vou procurar o nome dele aqui, Hiro Onoda, segundo tenente do exército japonês. 1974. Ele tinha sido designado para uma tropa especial nas Filipinas. A guerra terminou em 45. 74, 29 anos tinha terminado a guerra. Ele continuava no posto dele lá, brigando.
aviões tinham jogado panfletos dizendo a guerra acabou. Ele pensava que era a tática do inimigo, ele e o grupo dele. Um conseguiu fugir e se apresentou ao exército americano nas Filipinas e foi levado para o Japão. Outros morreram no combate com os soldados da Filipina. Hiro continuava lutando. Um dia um jovem japonês chegou lá e ele apontou a arma, ele gritou: eu sou japonês, eu sou um jovem japonês, não me mata, falando em japonês. Ele pensava que era um inimigo. E aí o moço começou a conversar com ele, isso é 1973, conseguiu dizer: não, a guerra já acabou. Acabou em 45. E ele disse: eu só rendo as armas se o meu oficial vier aqui e me disser que eu tenho que render. O rapaz conseguiu tirar uma fotografia dele com Hiro e foi para o Japão. E lá procuraram o comandante dele, que estava agora, era uma pessoa que trabalhava numa livraria, tinha uma livraria. E ele então se vestiu de comandante e foi até as Filipinas. E quando ele chegou lá, conseguiu dizer a Hiro: olha, a guerra já acabou, faz 29 anos. E vamos embora. Vamos para lá, para o Japão. E aí ele foi, mas quando ele chegou no Japão, ele ficou decepcionado. Pelos ideais com que ele havia lutado, o seu país havia se tornado totalmente diferente. Capitalista, as suas tradições tinham sumido, tudo acabou. E Hiro ficou tão decepcionado que quis ir para um país bem distante. Aí ele ouviu falar do Brasil. E hoje aqui eu tenho a fotografia dele. Você pode ver depois na internet ele se rendendo. E depois ele tem uma fazenda no estado de Mato Grosso. Chama-se Fazenda Hiro Onoda. E tem um filme na internet sobre ele, hoje já bem velhinho, sorridente. Ele matou 30 soldados filipinos e foi liberto por causa de ele estava na guerra. Numa guerra que não existia mais, mas ele não sabia. Como há muita gente que continua numa guerra que já foi vencida na cruz do Calvário. E quando a gente lê o Salmo 91, que sem dúvida nenhuma que esse salmo foi bem antes de Jesus ter vindo, e eu acho que ele está, vamos aí para a nossa caminhada no Salmo 91, para dar um pouquinho mais hoje, que é um salmo que está falando do esconderijo, do lugar seguro, da proteção, aquele lugar onde você encontra descanso. Eu vi o Júlio ainda há pouco falando sobre esse mundo, as más notícias. Mas meu coração não teme más notícias, porque eu tenho um lugar seguro para me abrigar. Mas tem muita gente que fica aí ouvindo más notícias. O dólar sobe, o dólar desce. E você que está em negócios em dólar,
fica com o coração dolorido, e aí fica sofrendo, e aqui o Salmo está falando de um lugar que deve existir, que deveria existir. Eu creio que este Salmo é um Salmo de Moisés, por várias razões. Outros acham que foi Davi, mas a minha preferência é ficar com os estudiosos que dizem que ele foi escrito por Moisés. Então ele diz aí, no verso 1, o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio, pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ó Deus, abre os nossos olhos, para que nós enxerguemos bem mais além da letra. Que a gente possa enxergar o teu poder, a tua graça revelada em Cristo Jesus. Aqui você vê, voltando aqui no primeiro versículo, ele diz, essa versão diz o que, ou esse o aqui está se referindo a alguém, aquele que, alguém que habita. Nós já falamos sobre isso aqui, não se trata de um hóspede de fim de semana que vai lá num hotel, nem alguém que vai passar umas férias de um lugar que vai passar na praia, uma temporada. Não, é o que habita. É aquele que mora no esconderijo do Altíssimo. Estamos aqui vendo que pode estar significando na figura da Arca do Senhor, o Santo dos Santos. Mas a Arca do Senhor e os Santos dos Santos estão apontando para a pessoa de Jesus Cristo, que é o lugar de nossa habitação, onde nós podemos viver a vida. Ele descansa à sombra do Onipotente. Tem lugar de descanso. E aí o verso 2 diz, ele diz ao Senhor, ele diz a Javé, tu és o meu refúgio. Já vimos o que é o refúgio. Tu és o meu baluarte, Deus meu em quem eu pude adquirir, receber fé. A fé que veio de ti. Eu não confio em Deus porque eu tenho capacidade de confiar em Deus, mas se confio em Deus foi porque Deus me otorgou fé para crer nele. Isto é diferente, isso é muito seguro. Porque aquilo que é meu, Satanás pode roubar, mas aquilo que é de Cristo, ele não pode retirar de nós, porque nos foi dado por Cristo. Então ele diz, em quem confio, pois ele, o Senhor, te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. E nós estamos aí caminhando vagarosamente neste laço do passarinheiro. Vimos que isso se trata da forma de prender o passarinhozinho tolo com um laço ou com uma visga que põe na árvore, ele pousa e fica preso. E temos olhado vários textos bíblicos que tira de nós este laço. O passarinheiro, o caçador. Começamos a conhecer este caçador, mais especificamente na figura de Nimrod, o babilônico, criador de um sistema de confusão, de uma confusão por mistura, Babel, mistura entre o que o homem faz e o que Deus faz. É uma mistura que traz confusão. Você não sabe o que é bem de Deus e o que é bem do homem. E ali gera uma confusão. Essa confusão, ela é lenta. Ela é sutil.
até nos aprisionar na fortaleza de Anu. Isto é o que está em Gênesis 10:10, que é uma espécie de código que explica toda esta filosofia do aprisionamento das pessoas, tornando-nos reféns de um sistema em que nós temos que levar o mundo nas costas como um Atlas, um peso hercúleo, que você tem que levar, e você acaba se desgastando, sofrendo e padecendo com tudo isso. Então aqui o salmista está chamando a nossa atenção para este laço do passarinheiro que nos aprende. Eu tentei andar por aqui sobre as várias formas de Nimrod, sobre o laço que o povo de Israel teve de casar com as filhas dos moabitas. Casamento misto entre os filhos de Israel com os descendentes de Ló. Eram até aparentados, mas Moabe, na Bíblia, diz que ele ficou na borra do vinho, porque quando a filha de Ló não tinha homens para cruzar com elas, eram duas filhas, elas deram vinho para o velho e embebedaram, e tiveram relações incestuosas, e tiveram 2 filhos, Amon, que gerou os Moabitas, Moabe e Amon, Amonitas e Moabitas, que foram povos que se tornaram, a Bíblia usa expressões muito interessantes, se tornaram espinhos nas ilharcas de Israel. Não permitiu Israel andar com desenvoltura, porque tinha como que esporões seus quadris, e eles não tiveram a desenvoltura de andar como o povo de Deus. E esse casamento misto é o casamento entre aquilo que é de Deus com aquilo que é do homem. Mistura. E essa mistura traz prejuízo, traz escravatura, traz medo, traz angústia, traz um peso tremendo. E tentamos mostrar também o problema da estola. A estola que Gideão foi convidado para ser rei, ele disse não quero governar, mas entrou na coisa não, eu posso ser sacerdote. E ele construiu uma estola com as arrecadas em lua, em forma de meia lua. Os brincos das mulheres e as coisas do peito dos cavalos e dos camelos. E ele construiu uma estola de ouro, usando o princípio de Lilith, a deusa serpente, que é uma tradição babilônica, e trouxe para Israel uma maldição. Essa maldição, ela caminha na história do povo de Deus. E hoje nós continuamos trazendo os ídolos. Hoje de manhã nós procuramos falar um pouco sobre Tiatira, a igreja da idolatria, que monta um esquema de aprisionamento, tantos ídolos que são feitos como os ídolos idealizados, tanto os ídolos de barro e de pedra, como os ídolos de ideias e de pessoas, e tem acabado destruindo a fé e deixando as pessoas. Então,
isso já foi para trás, eu só estou dando uma pequena recordação. E a Bíblia diz que ele livrará como? De que maneira ele vai me livrar do laço do passarinheiro e da peste perniciosa? Vamos ver quando tratar das pestes, que são 3 pestes perniciosas que existem dentro da história do povo de Israel e dentro da história do povo de Deus, de um modo geral. São pestes que acometem sobre a vida das pessoas. E elas não conseguem prosperar. Entenda que prosperidade não é do ponto de vista econômico. Isso é balela, pode ser também. Mas quando João fala a Gaio, ele disse: eu quero que você seja próspero, como é próspera a tua alma. Gaio era um homem de Deus que tinha uma alma espaçosa, tinha uma alma generosa, que era um homem que tinha recursos além dos materiais. Essa é uma prosperidade que a gente tem que entender dentro deste texto. Então nós tínhamos parado na última vez em Isaías capítulo 29, verso 18, e nós vamos ler até o verso 21, porque ali foi que nós paramos, só para dar um recuerdozinho, já que eu estou andando muito com espanhol. Naquele dia, os surdos ouvirão as palavras do livro, e os cegos, livres já da escuridão e das trevas, as verão. Os mansos terão regozijo sobre regozijo no Senhor, e os pobres, entre os homens, se alegrarão no Santo de Israel. Pois o tirano é reduzido a nada, o escarnecedor já não existe, e já se acham eliminados todos os que cogitam da iniquidade, os quais, por causa de uma palavra, condenam um homem, os que põem armadilhas ao que repreende na porta, e os que, sem motivo, negam ao justo o seu direito. Que coisa, que texto com, assim, a densidade. Voltando lá para o verso 18, a gente tem que ver. Naquele dia, os surdos ouvirão as palavras do livro. Nós, do ponto de vista espiritual, nascemos cegos, surdos e mudos e mais ainda mortos em delitos e pecados. Esse é um dos assuntos de profunda necessidade de revelação. Apesar das 2 irmãs estarem muito ansiosas para Jesus chegar na casa de Lázaro, no momento em que Lázaro estava doente, o Senhor não se propôs a ir à casa de Lázaro logo. Elas mandaram um recado que o seu amigo está doente, e Jesus como que freia, ele não vai. E passados uns dias o Senhor disse: Lázaro, o nosso amigo, dorme, e eu preciso ir lá acordar. E os discípulos não entenderam, como normalmente nós não entendemos as coisas espirituais se elas não forem reveladas. Ele disse: se dorme, está tudo bem. Ele disse: não, mas ele morreu. Eu vou lá para... Ele disse: essa doença não era para a morte, essa doença era para a glória de Deus. Tem um negócio aí que eu tenho que ir lá. E quando ele chega, as 2 irmãs, elas começam a fazer. Primeiro a Marta vem muito duramente dizendo: olha, se o senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. O discurso é igual ao de Maria, só que a atitude é diferente.
A Marta sai da casa dela, vai se encontrar com Jesus lá no caminho, que ela soube que Jesus estava vindo, e ela veio como representante do sindicato. Ela veio diante do Senhor e disse o seguinte: olha aqui, o Senhor demorou, e se o Senhor tivesse vindo, meu irmão não tinha morrido. E Jesus diz para ela o seguinte: Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverás. E todo que vive e crê em mim, jamais morrerás. Tu não crês isto não, Marta? Ela disse: eu creio. Mentira. Nós muitas vezes dizemos uma coisa para agradar, ou porque, sei lá. Aí Jesus continuou, e daqui a pouco ela diz assim, ela sai correndo e diz assim: Maria, o mestre está aí e te chama. A Maria veio e, ao invés de falar para Jesus, ela se prostrou aos pés de Jesus, que Maria é a mulher dos pés. Ela se prostra aos pés de Jesus, mas ela diz a mesma coisa: se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. E Jesus chora. No caso de Marta, Jesus dá uma bela lição teológica, mas no caso de Maria, ele chora. Mas ele não chorou por outra coisa, ele chorou por causa da incredulidade. Porque eles não criam que Jesus tinha o poder da ressurreição, como nós também. E o Senhor então chora e diz: onde é que vocês puseram o corpo dele? Aí Marta logo abriu os braços e disse: não, está fedendo. Em lugar de fé, fede. É esse o problema. Não vamos mexer nesse assunto que... Aí Jesus disse: Marta, Marta, não te hei dito que se creres verás a glória de Deus? O texto. Mas Jesus chega e diz assim: tirem a pedra da boca da sepultura. Quando tiraram a pedra, ele fez uma coisa absurda. O que é uma coisa absurda? É falar para um abmudo ou abmorto. O que é fazer? Chamar o morto para a vida. Lázaro, sai. Isso é coisa de louco? É exatamente isso que se chama evangelho. Evangelho é dar vida ao morto, o ouvido. Cadê o texto? Deixa o texto aí, deixa a luz apagadinha que faz mal. Não. Os surdos naquele dia ouvirão as palavras do livro. Ouvirão as palavras de Deus. Ouvirão as palavras do Evangelho, ouvirão as palavras da verdade. Por meio de Cristo, o Verbo se encarnou e se tornou homem, para revelar a grandeza da palavra de Deus. Então ele está dizendo que naquele dia os surdos ouvirão as palavras do livro, e os cegos livres da escuridão, da casa de Anu, da fortaleza de Anu, da fortaleza das trevas, que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que se lhes não resplandeça a glória do Evangelho de Jesus Cristo na sua face. É a libertação através da palavra de Deus. A palavra de Deus é geradora de fé. Quando o Senhor me dá um texto ou uma palavra para falar a alguém, eu devo rogar que o Espírito Santo traga luz e revelação a esta pessoa.
nós somos apenas semeadores da semente. A semente é a palavra. O semeador saiu a semear. Quem vai dar vida, quem vai dar fé, é o Espírito Santo na vida daquela pessoa. Nós não somos capazes de convencer pessoas. Não é a nossa argumentação, não é o nosso capacidade de conseguir convencer a pessoa. Não é por sublimidade de palavras, diz o apóstolo Paulo, mas é pelo poder de Deus, pela palavra de Deus. E há uma libertação do laço do passarinheiro pelo livro, pela palavra de Deus. Eu tenho a impressão que, deixa eu ver se a gente consegue ver Lucas 24, vê se é 14. Enquanto estão procurando, eu venho buscar aqui a memória. É 27. A memória está aqui. É que eu tenho que achar. Cada Bíblia tem um ponto marcado e às vezes sai da cabeça e fica, mas fica marcado lá. Lucas 24, 27. E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunham-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Esse episódio é Jesus, no primeiro dia da semana, após a sua ressurreição, ele aparece a 2 discípulos que andavam pelo caminho de Emaús, uma cidade que distava uns 6 a 7 quilômetros de Jerusalém, e Jesus ia conversando com eles. Apareceu no meio deles, eles estavam tristes, acabrunhados, e começaram a fazer reclamações, que é a característica principal nossa. Reclamar, você não sabia, você é o único forasteiro aqui que não sabia que aquele que nós tínhamos esperança que ia ressuscitar, foi crucificado, morreu. É verdade que ele disse que ia ter uma ressurreição. Até uns dos nossos já falaram que ele tinha ressuscitado, apareceu. Andaram contando por aí, mas nós não conseguimos crer. Evidências não levam à fé. Evidências levam à ciência, à constatação de fatos. O que leva à fé é a palavra de Deus. Por isso, Jesus começa a conversar com eles a partir das Escrituras, começando por Moisés, começando lá pelo Pentateuco, discorrendo por todos os profetas. Que memória! Mas foi ele que inspirou. Por todos os profetas, expondo-lhes o que a seu respeito estava em todas as Escrituras. Isso é profundo. Foi lá conversando com eles. Mas eles creram? Não. Continuaram descrentes. E aí, vamos caminhar um pouquinho mais sobre o texto, só para a gente andar. Pode ir, por conta de Deus.
Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. A companhia de vocês está um pouco... Vocês são muito incrédulos, deixa eu passar um pouco mais para frente. Aí o que acontece? No versículo seguinte... Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. Havia muitos ataques naquela ocasião, havia ladrões, talvez não tanto quanto no Brasil hoje, mas tinha aquele problema, e à tarde, uma pessoa sozinha andando numa estrada, a pé, perigoso, e eles constrangeram. Essa palavra é muito... Fica conosco. Mas isso já tinha sido as escrituras que tinham... Sabe por quê? Que ele vai mostrar que as escrituras já tinham feito o negócio deles ali. E aí o que aconteceu? E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou-o e, tendo-o partido, lhes deu. Ele viu o pão ali e apanhou o pão. É o Verbo encarnado, depois da morte e da ressurreição, que está agora trazendo as Escrituras e trazendo a revelação de quem ele era, porque as Escrituras não falam de outro assunto. Segundo o próprio Jesus, ele diz: vocês são cavucadores, examinadores das Escrituras, vocês procuram encontrar nas Escrituras vida eterna, mas as Escrituras revelam a mim, e vocês não querem vir a mim para terem vida. Isso é sempre assim. Nós queremos conhecimento, nós queremos um bocado de coisa, tem gente que incha a cabeça, incha, mas o coraçãozinho é miúdo. Tem uma cabeça hiperbólica e um coração atrofiado. Aí, ele partindo o pão, deu-lhes. O que aconteceu? Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. Eu vejo que ali, quando ele... É suposição. Quando ele pegou o pão é aquele pão israelita, o pão, aquele negócio com aquela broa, que ele fez assim e partiu. Eles viram os sinais do corpo partido. Quando eles olharam e viram, e ele sumiu. Escafedeu-se. E o que aconteceu? E disseram um ao outro: porventura, não nos ardia o coração quando ele, pelo caminho, nos falava, quando nos expunha as Escrituras? O que deu condição para eles fazerem aquele convite: fica conosco? Foi a lareira que o Senhor acendeu no coração deles. Foi o fogaréu da palavra de Deus que gerou neles, começou a gerar vida, começou a gerar... O Senhor, a palavra de Deus é o instrumento de vivificação dos mortos. Ele nos dá vida pela palavra, Ele nos dá fé pela palavra, Ele nos liberta pela palavra. O Senhor começou usando exatamente a palavra, e eles disseram: olha, o que aconteceu quando nós andávamos frios, gelados, decepcionados? Ele nos expunha a palavra que falava dele. E os nossos corações começaram a esquentar. E aí... E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles. Aí já tinha mais gente. A turma estava num buchicho todo. O que aconteceu? Jesus ressuscitou, e aquele negócio mexeu. E aí, vamos ver o que um pouquinho mais. Os quais diziam:
O Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. E o Simão, aquele Simão, o incrédulo, que disse que ainda que todos negassem, iria, e Jesus já tinha aparecido a ele. Mas não foi nesse dia que Jesus tratou com Simão, não. Foi só depois, 7 dias depois que Jesus, aliás, 14 dias depois que Jesus foi tratar com Simão. Jesus não tem pressa. Ele tem uma agenda para cada pessoa. E ele tem todos os dias nossos determinados, quando nenhum deles ainda havia. E ele tem um momento certo para pegar cada um. Tem uns que escapam por aqui, ele diz, não, mas eu tenho um jeitinho para pousar aqui. Esse daqui quer escapar por aqui, mas eu tenho um jeitinho de pegar ele, nem que seja trazendo Satanás na vida dele. Eu boto Satanás para fazer um serviço na vida dele, ele volta para mim já. Esse é meu. Aí, olha lá. Então, os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Aí mais um pouquinho. Falavam ainda estas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse, paz seja convosco. Aí Jesus aparece. E agora vocês estão vendo que eu sou uma realidade, né? Pois paz seja convosco. Agora veja o verso 37. Eles, porém, surpresos e atemorizados, acreditavam estarem vendo um espírito. Não pode ser. Espírito não se vê. Isso é uma contradição de termos. Se é espírito não se vê. Se você vê, é fantasma. Espírito está numa outra dimensão. Eles estavam apavorados. Aí veja mais para frente. Mas ele lhes disse, por que estás perturbados? E por que sobem dúvidas ao vosso coração? Por que vocês estão aí com dúvida no coração? Continue. Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo, apalpai-me e verificai, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Jesus foi corrigir a teologia deles. Diz assim, ó, eu tenho carne e osso, ele só não tem sangue. O sangue dele ficou. E ficou como testemunha. Testemunha eterna, e ficou como selo de vitória contra Satanás. Por causa do sangue dele que ficou aqui na terra, e que está aqui na terra, porque ele não apodreceu, ele está apenas liofilizado, está aqui como testemunho para sempre, até que ele volte e restaure tudo isto. Mas carne e osso ele tem. Eu não sei como é o metabolismo dali para frente. Se um médico puser um estetoscópio e meter o aparelho de pressão em Jesus, ele não vai encontrar pressão arterial. E ele vai dizer assim, como pode? Ele está vivo, mas não tem pressão arterial. Porque a vida da alma está no sangue, e essa vida ele deu em resgate de muitos. Dizendo isto, mostrou-lhe as mãos e os pés. Continue. E por não acreditarem eles ainda, por causa da alegria, e estando admirados, Jesus lhes disse, tendes aqui alguma coisa de que comer? Aí Jesus já começa quebrando coisas. Vocês pensam que isso tudo aqui... Eles estavam agora com... Eles não estavam acreditando. Eles estavam cheios de dúvidas, e agora, por causa da alegria, eles estão... Você sabe que a alegria também gera... Não é possível estar acontecendo isso. Aí Jesus vai um pouco mais à frente. Então lhes apresentaram um pedaço de peixe assado e um favo de mel. Eu gosto dessa comida de Jesus. E ele comeu na presença deles. Eu gosto dessa comida de Jesus, peixe e mel. Silas, prepara um prato de peixe e mel. Ele vai ser meu especialista, meu chefe. Peixe e mel. Experimenta ver como é que é. É o prato de Jesus, o prato da ressurreição. Está caçando pai, né?
Hoje é dia de pai, né? Ou é mãe? Então, comeu na presença deles e mais, eu quero chegar lá. A seguir, Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importa-se que cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Pois ele vai recorrer tudo o que está escrito, é o livro. Ele vai lá e diz, olha, vocês não vão encontrar fé, porque viram minhas mãos, vocês vão encontrar fé pela palavra, é aí que vai libertar vocês. No milagre não liberta ninguém. Eu posso ver milhões de milagres e milhões de milagres me levam simplesmente para o fanatismo da religião. Não leva para a fé, porque fé é por meio do livro e da palavra que liberta. Por favor. Está escrito. Mas Glênio, eu via com meus olhos que a terra vai comer, e vai comer mesmo. E aquilo que você viu não vai lhe dar fé. Eu estava em Maringá, pregando numa igreja. Estava hospedado numa casa. De repente o irmão virou e disse assim, Pastor Glênio, ali na praça tem um homem fazendo milagres, mas as coisas mais fantásticas do mundo. Vamos ver? Eu disse, vamos. Eu me entusiasmei. Quando eu cheguei no meio do quarteirão, faltavam mais 2 quarteirões para chegar lá, o Espírito Santo disse, o que você vai ver? Claro. O que você vai ver? Eu não já te disse que tudo o que eu quero é que você creia na minha palavra? Eu virei para o irmão e disse assim, pode ir que eu estou voltando. Ele disse, o que foi, pastor? Eu disse, acabei de receber um pito. E quem tem juízo, volta. Não quero ver. Não preciso de evidências. O que eu preciso é da palavra de Deus. Não sei explicar, mas eu sei que meu Senhor vai voltar, eu estou esperando Ele aqui. Por favor, irmão, o que nos liberta do laço do passarinheiro, presta atenção, não são evidências, não são bênçãos. O que nos liberta do laço do passarinheiro é o livro. É a palavra de Deus. Presta atenção, vamos só terminar porque aqui, esse texto é tão bonzinho para o meu coração velho. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. Olha o livro aí. Até aquele momento o entendimento deles estava fechado. Então, lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. Pá! E aí? Continue. E lhe disse, assim está escrito, que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no 3º dia. Ó, e assim está, volta lá. Assim está escrito. Assim está? Satanás chegou para Jesus e disse assim, o senhor não é o Filho de Deus? Deus tinha dito assim, 40 dias atrás, Deus disse assim, este é meu Filho amado, em quem eu tenho todo o prazer. O meu prazer está no meu Filho amado. Aí o Espírito Santo leva Jesus para o deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de 40 dias sem comer,
Satanás aparece para ele e diz assim: uau, você não é o filho de Deus? Prova. Você está com fome. Transforma essas pedras em pães. E Jesus diz assim: olha, está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai. Não é que saiu, é que está saindo, que sai. A ideia é presente, que sai da boca de Deus, como um pãozinho quente que você vai na padaria na manhã cedo. É a palavra fresca de Deus, que sai da boca de Deus, ainda que esteja escrito. Porque aquela letra em si pode ser morta, matadora, mas a palavra de Deus precisa ser viva, vivificada pelo Espírito Santo, a palavra que sai da boca de Deus. Não vou entrar nesta, não preciso de provas. Meu pai diz que eu sou o filho amado dele, e eu não preciso de nenhuma evidência para dizer que eu sou filho amado dele. Satanás não perdeu a luta e não, continuou no ringue. O Anderson caiu no segundo. Mas Satanás foi logo no segundo round, e o segundo round foi com também a Bíblia. Ele chegou para Jesus e disse: não está escrito? Pois também está escrito. É o salmo que nós estamos lendo. Aos teus anjos dará ordens, pula daqui para baixo, porque eles vão te sustentar. Só que a Bíblia de Satanás, ele omite um pedaço. Ele disse: te sustentará em todos os seus caminhos. Ele tirou em todos os seus caminhos. E botou, disse: pula que os anjos vão ficar embaixo com a peneira para te segurar. E Jesus diz: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Ele veio e vem com a palavra. Mas a palavra fora do contexto, ou a palavra tirada, arrancada, um pedaço dela, cuidado. Porque com a Bíblia nós formamos mais linda das heresias desse mundo. Todos os heréticos usam a Bíblia. Mas a Bíblia sem o Espírito Santo e a Bíblia sem a suficiência de Jesus Cristo é um perigo. Aí Satanás não se deu por vencido e foi e disse assim: ó, tá vendo esses reinos todos aí? Tudo é meu. E se o senhor prostrar-se e me adorar, eu te darei tudo. Tudo. E Jesus disse assim: cai fora. Está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele prestarás culto. Cai fora daqui já. Essas três tentações, todos nós somos tentados todos os dias. São as tentações da carne, as tentações da alma e as tentações do espírito. Com que você vai vencer? Com o poder da palavra revelada pela pessoa de Jesus Cristo. Está escrito e o Senhor Jesus é que sustenta esse negócio aqui. Vamos mais um pouquinho. Ele disse assim: está escrito e está. E que em seu nome se pregasse arrependimento para remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Aí ele disse: olha, vocês preguem o arrependimento no nome de quem? Vem, volta para o 46. Volta para o 46 aí, Bernardo. Vamos voltar. Está escrito que o Cristo. É no nome do Cristo. Do Cristo. Que havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos ao terceiro dia. Como é que eu vou dizer?
dou uma opinião, se é que a opinião vale, vocês pegarem a mensagem de hoje de manhã para ver o Cristo e Jesus e para ver que Maria não era mãe de Deus. Maria é mãe de Jesus. Ela é mãe do Filho do homem, não do Filho de Deus, porque o Filho de Deus é eterno. Isso é coisa da tia Tira. Ela botou e não tirou mais. Mas vale a pena. Porque as confusões começam assim. Nós começamos a colocar coisa. Então, ele está dizendo que agora vocês vão, voltando agora para o 47, vamos lá. E que em seu nome se pregasse no nome do Cristo arrependimento para perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Comece por aí. Comece para a sua casa, começa aí. Mas ele dá um complementozinho que vou deixar aqui. O complementozinho do 48. Vós sois testemunhas destas coisas. Só pode falar quem é testemunha. Quem não é testemunha não pode falar. Quem são as testemunhas? São aquelas que passaram pela mesma experiência da cruz. Você foi crucificado com Cristo, você é testemunha. Se você não foi, você não tem nada para falar, porque eu não posso falar de um acidente ou de um acontecimento que eu não participei, que eu não sei nada. Só de ouvir falar é a conversa de Jó. E conversa de só ouvir falar não tem valor nenhum. Vós sois testemunha. Para terminar esse texto, porque aí nós... Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Agora vocês não saiam logo, não. Deixa que o poder desça sobre vocês, aí vocês vão ser testemunhas. A promessa de meu Pai, aí é o Espírito Santo. Vai capacitar vocês a dizer as coisas que eu quero dizer. Agora vamos voltar para Lázaro, que nós deixamos Lázaro lá. Deixamos Lázaro lá na sepultura, morto. E Jesus dizendo uma loucura. Que loucura é essa? O poder da sua palavra, dito, levanta defunto. Lázaro, cai fora daí. Sai daí. Porque eu tenho uma palavra de vivificação. Salmo 119, 25. Salmo 119, 50. Salmo 119, 107. Vamos lá. Salmo 119, 25. A minha alma está apegada ao pó. Vivifica-me segundo a tua palavra. O que dá vida, gente? A palavra de Deus. O que traz libertação contra o laço do passarinheiro? Eu duvido que uma pessoa ilustrada e ensinada pelo Espírito Santo caia em arapuca. Vocês entenderam? Eu duvido que uma pessoa que tem o conhecimento da palavra de Deus, dada pelo Espírito Santo, entre no laço do passarinheiro. Ele não come humanismo de jeito nenhum. Isso aqui não, meu caro. Isso aqui não. Isso aqui você... Não. Você é manequim, você quer me enganar. Essa história é uma história de dois capiaus que se tornaram comerciantes no Piauí. Dois homens simples. E foram para Salvador
comprar mercadoria na Sears. Mas um já era mais ilustrado, já tinha viajado um pouco mais, e disse para o outro, que era gago, cuidado que tem uns caras vestidos de terno lá, e eles são manequins. Não fala com ele não, eles estão com a mão assim, não vai dar a mão para ele não. O outro já tinha sabido mais ou menos, não fala, é manequim. E ele entrou na Sears preocupado com os manequins. Olhando, passou por um, passou por outro, e aí lá num determinado momento, o colega virou e disse assim, Dué, vem aqui que tem um negócio aqui. Ele, você é manequim, você é me enganar. Pois é. E o revelado pelo Espírito Santo, não, aí nessa não. Você pode dizer o que quiser. Não. Jesus é tudo. E em todos. Não me venha com conversa fiada. De que eu tenho que cheirar sovaco para poder receber galardão. Agora o pau vai cantar. Galardão não é esforço. É a manifestação da vida de Cristo em nós. Pode parar. Até João Batista, o reino de Deus se ganhava por esforço. De João Batista para frente, não, senhor. Acabou. Você é convidado para participar de uma festa de banquete que até a roupa é dada pelo dono da festa. Você não entendeu não, meu filhinho? É tudo. Irmã, pastor Glênio, o que é jejuar? Jejuar é você ter tanto prazer de ficar com teu pai, com teu irmão mais velho, com o Espírito Santo, que você esquece de comer. Jejuar não é moeda de troca, não, senhor. Preste bem atenção que o jejum vem atrelado à oração. Orai e jejuai. Ou seja, a oração vai puxar o jejum. Eu fiquei tanto tempo com ele que esqueci de comer. Estava tão boa aquela comunhão. Como é o nome do homem que descobriu a luz? Thomas Alva Edison, né? Ele era um homem que quando pegava uma coisa, ficava fazendo uma coisa. Ele chamou o sobrinho para vir almoçar com ele, lá em Saratoga. Venha almoçar comigo. O sobrinho veio, ele estava lá fazendo. O sobrinho disse, tio, eu vim aqui para a gente almoçar. Ele disse, vá almoçar, filho. Depois eu vou. Mas eu estou fazendo aqui uma experiência. Você sabe quantas vezes ele fez a experiência para dar a luz elétrica? Que mais de 1000 vezes que não deu certo. E quando o ajudante dele disse, nós cometemos 1000 erros até agora para dar a luz certa. Ele disse, não, nós fizemos 1000 formas que até agora não deram certo, mas foram 1000 formas que a gente sabe que não dá certo. Não foram 1000 erros, não. Aí, quando o sobrinho comeu, ele foi embora. Tio, o senhor não veio, então tchau, tchau. Daqui a pouco ele sentiu fome. Aí chegou lá, olhou o prato, esqueceu que tinha convidado o filho, o sobrinho, olhou o prato e disse, eu comi, nem notei, voltou. Isso é contado pelos biógrafos dele, não sei se é verdade, mas fica pelo preço dos biógrafos. O fato é o seguinte, quando você tem uma comunhão gostosa com seu pai, você não precisa negociar, a oração vai trazer o jejum. Eu não preciso fazer sacrifícios, porque o sacrifício agora é sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este aion, com esse sistema.
Mas sede transformados pela renovação de vossa mente ou vossa mentalidade, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É diferente? É muito diferente. Não conheço um ensinado pelo Senhor, não conheço um ensinado pelo Senhor que caia nas armadilhas do passarinheiro. O tempo já se foi e eu fiz o primeiro ponto. O livro. Depois nós vamos ter a libertação pelo Filho, a libertação pela verdade, outras coisas mais. A gente não tem pressa. E se eu morrer antes de terminar esse negócio, o Senhor vai falar para vocês na palavra. Continua, porque isso é uma coisa que Ele quer falar sobre a sua suficiência. E ninguém me distraia com palavras de falácias e de filosofias e não sei o que, PPP, etc., que não produz nada. Vamos ficar nessa mesma coisa. Isso traz muita segurança para nós. Disse-me um pastor na Bolívia agora, assim, de modo muito plangente, com choro, ele, a missionária brasileira que estava junto, disse: Pastor Glênio, chorando os dois e eu também com eles. A Bolívia tem 3 mil bruxos pagos pelo governo para a sustentabilidade do Evo Morales. 3 mil bruxos. Eles me contaram isso. Lá tem sacrifícios de gente, sacrifícios de animais diariamente. Lá, o diabo é chamado de El Tio, que deve ser o marido da tia Tira. El Tio. Aquele pastor disse assim: Pastor Glênio, o senhor vem pregar aqui na nossa igreja que nós estamos presos nesse laço do humanismo. Espera aí, não confunda. Eu não sou dono da verdade. Não me ponha esse peso nas costas. Eu sou apenas uma das vozes que está falando. Você é chamado para pregar o evangelho da suficiente graça de Deus. Ou você não tem essa experiência? E começam a lhe idolatrar e a colocar nas suas costas um peso que você não é capaz. Não venha com essa aqui de que eu sou Messias. Para lá, vá para lá. E de retro. Não venha com essa história de que você tem a mensagem certa, você tem que ter a atitude certa. Junto com a mensagem certa. Diante do Senhor. Você, meu caro, é um instrumento de Deus para proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Hoje de manhã eu falei de uma irmã que me telefonou para expulsar um demônio. Pastor, vem aqui que meu filho está endemoniado. Eu queria que o senhor viesse expulsar o demônio. Eu digo, por que você não expulsa? Não, pastor. Não me bota nessa história de que eu sou sacerdote da igreja, não. O sacerdócio é cada um de nós. E estes sinais hão de acompanhar os que creem. Os que creem. Em meu nome expulsarão demônios. Falarão novas línguas. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Mas esse texto não faz parte dos melhores manuscritos. Pois é, sem fazer Deus faz, se mais se fizesse parte. Esses sinais hão de acompanhar os que creem. Não vou expulsar demônio para atender gente que está dizendo que é para expulsar. Você também é para expulsar.
Em nome do Senhor. Vamos parar com essas besteiras de religião centralizada em homens. Nós temos um evangelho centralizado em Jesus Cristo e Ele é o poder de Deus. Então, meus irmãos, o laço do passarinheiro se quebra pela palavra. Ninguém engana os filhos de Deus. Como é que chamava o cara lá, o japonês? o Ihiro Onoda. Ihiro Onoda. Ele não sabia. Na verdade, o título é assim: 31 anos na escravatura. 29 anos depois da guerra, mas ele ficou 2 anos antes lá. Você sabia que Jesus já venceu? E que debaixo das suas asas você tem proteção? E que você não precisa ficar debaixo do laço do passarinheiro? Darlene Glória, vocês já ouviram falar nessa mulher, Darlene Glória? Irmã Helena Brandão. Ela aqui nessa igreja contou uma história que ela ficou 20 e tantos anos servindo um macumbeiro que dizia assim para ela, telefonava para ela, seu filho Saulo vai sofrer um acidente. Seu filho Saulo vai ter um problema. Você precisa fazer um despacho. E no despacho tinha outro despacho no Banco do Brasil. Tinha o despacho e outro despacho. E cada vez ela foi assim, presa pelo medo, pela culpa, pela vergonha, pelo endereço, pelo dever, pelo interesse. Até que um dia o Senhor Jesus veio e tirou a corda e disse assim, não. Eu já destruí todos os principados e potestades lá na cruz. E deles eu triunfei. E aí, quando o cara ligou para ela e disse assim, vai acontecer um acidente com o seu filho. Ela virou, você é mentiroso. É filho do pai da mentira. Porque o Senhor Jesus Cristo, ao ressuscitar dentre os mortos, venceu e tripudiou o inferno. Não sei se vocês acreditam, ou se vocês vão ficar atrás de profeta, profetisa, vai ficar atrás de pastor, de pastoretos, de pastoreiras, de papa, de quem quer que seja, ou vai ficar com as escrituras? Com quem você vai ficar? E não me venha depois dizer assim, não foi claro, o Glênio naquele dia, hoje é 11? No dia 11 de agosto, ele não foi claro. Eu estou me desenrolando dos meus sofismas e da utilização de linguagens que minha esposa chama para você. Você é muito metafórico. Eu estou acabando com essas metáforas, estou falando claro. Não me venha com engano, viu, cara? Você tem um Deus que deixou tudo escrito a respeito do seu filho, e o seu filho esmagou a cabeça da serpente na cruz. Bem, conversa dada, o preço é o mesmo. A libertação. Se você não é livre, tem que andar por cabresto. Então, na outra vez que a gente estiver aqui, nós vamos continuar ainda o laço do passarinheiro. Depois é que nós vamos entrar nas pestes perniciosas. Essa danada dessas pestes perniciosas. E depois da turma da noite. A meninada que está presa com Lilith. Com a chafurdação,
através da música, do sexo, da droga. A Lilith é danada. A serpente de cabelo, ela é uma coisa. É muito impressionante como esse sistema está assambarcando as pessoas. Delegado, eu preciso conversar com o senhor depois. Eu estou lembrando aqui, vou falar aqui só para... tem uma... Aliciamento de moça é crime? Ou não? É crime ou não é? Então eu quero conversar com o senhor. Gente que usa as pobres criaturas da face da terra. Mas Deus tem um jeito. Bendito seja o Senhor que nos dá a libertação. A mensagem que você acabou de assistir faz parte do Ministério de Comunicação Palavra da Cruz. Temos um grande acervo de estudos bíblicos em áudio e vídeo. Distribuímos também gratuitamente o jornal mensal Palavra da Cruz. Entre em contato conosco pelo fone 0 operadora 43 3372 8900 ou pelo e-mail livraria@piblondrina.com.br. Visite-nos pelo site www.livrariapiblondrina.com.br ou acesse www.piblondrina.com.br. Graça e paz.